Número 2 do material didático, os últimos dias para Israel. Estes últimos dias acontecem no fim da grande tribulação, quando eles se convertem e prosseguem pelo milênio. Então, os últimos dias, certamente não se trata de toda a grande tribulação, porque a grande tribulação, como nós vimos no estudo das 70 semanas de Daniel, ela já tem uma divisão importante, que é, na metade da grande tribulação, existe uma mudança na relação entre Israel e o anticristo. Essa mudança significa que uma aliança que eles haviam feito no início da grande tribulação, essa aliança ela é rompida. Essa aliança ela é rompida. E sobre as asas da abominação virá o assolador. É o que está escrito. Pois bem, então a metade da grande tribulação já é uma referência importante. A partir desse ponto, Israel, eles já estão sem aliança com o anticristo e certamente vai começar a crescer o número de israelitas crendo em Jesus, até chegar no fim da grande tribulação, todo Israel será salvo, porque todo Israel crerá que Jesus é o Cristo. Eu separei Isaías capítulo 2, versículo 2, que diz: e acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa de Yahvé no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Então, esses últimos dias aqui é uma referência a Israel. Isaías capítulo 9, versículo 1. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos tempos, a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Então, vamos dizer, num determinado momento, ele envelheceu, ou seja, Deus abandonou Israel, a terra ficou abandonada. Mas nos últimos a enobreceu. Então esses últimos é uma referência ao fim da grande tribulação, em que Deus cuida de Israel e o protege da destruição do anticristo. Jeremias 48, versículo 47 diz: mas farei voltar os cativos de Moabe no último dos dias, diz o Senhor. Até aqui o juízo de Moabe. Então Moabe era um dos filhos de Ló, tá bom? E Moabe também Deus promete, tá certo? Uma bênção para Moabe, okay? Já que ele era um parente de Abraão. E em Jeremias 49, 39, ele diz: acontecerá, porém, no último dos dias, que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. E em Daniel 8,19 disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Então Daniel, principalmente esse capítulo 8, ele profetiza muito sobre esse último momento de Israel, em que eles se encontram com o Messias. E ele diz que antes desse encontro com o Messias, eles vão fazer uma aliança com um homem que no capítulo 7, capítulo 8 é descrito como uma ponta que surge da besta, da quarta besta, que é o Império Romano. A quarta besta, que é o Império Romano, nós dizemos que ele ainda está vivo. O anticristo vai reunificá-lo, porque o Império Romano ele se dividiu, em toda a Europa, em Inglaterra, Alemanha, França, Espanha, Portugal, toda a Europa fazia parte do Império Romano. A exceção era bem a parte norte,
da Europa, mas praticamente toda a Europa fazia parte do Império Romano. E as Américas, elas foram colonizadas por países que faziam parte do Império Romano. Então, o Império Romano ele vai se reerguer nesse último tempo, então ele será liderado pelo Anticristo. Aqui é uma referência à grande tribulação. E Miqueias 4:1. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa de Yahvé será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele todos os povos. O termo monte, normalmente, ele é utilizado para representar reino. Certamente essa profecia de Miqueias, né, como a profecia de Isaías, que também é muito parecida, né, certamente essa profecia está falando de Israel como reino, tá bom? Nos últimos dias acontecerá que o reino da casa de Yahvé, o reino da casa de Israel, será estabelecido no cume dos montes, ou seja, sobre todos os reinos, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. E para concluir essa parte, Atos capítulo 2, versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Certamente, ao ouvir esse versículo, você estará dizendo, mas pastor, esse texto não está falando do dia do Pentecoste e da igreja? Em parte, irmãos. Por quê? O apóstolo Pedro ele está fazendo uma citação da profecia de Joel. E na profecia de Joel, ele fala desses esses sinais, né, vamos dizer, de profecia e de visões em sonhos. Ele fala como se cumprindo em Israel durante a grande tribulação. Tanto é que ele fala, e o apóstolo Pedro também repete, dizendo que haveria sinais no sol e na lua. No dia de Pentecostes isso não está acontecendo. Tá bom? Então, como Israel rejeitou o Messias, aqueles dons prometidos por Deus sobre Israel, aqueles dons vieram sobre a igreja. Mas para Israel se encontrar com o Messias durante a grande tribulação, esses dons também virão sobre Israel. Então esses últimos dias aqui, eles se aplicam principalmente a Israel durante a grande tribulação. A Bíblia diz que Deus enviará 2 profetas, 2 testemunhas, que falarão, claro, de Jesus para Israel, para despertá-los. E além dessa ação, né, desses 2 profetas, também o Espírito Santo estará dando sonhos, visões e até dons de profecia a outros israelitas, para que eles profetizem para Israel. E essa profecia, ela certamente será como a profecia do Novo Testamento, né? O dom de profecia. Por quê? Porque aquele profeta do Antigo Testamento, ele já encerrou, ele já se encerrou. Então, Jesus Cristo disse que a lei e os profetas profetizaram até João. Então, João foi o último profeta daquele tipo de ministério profético do Antigo Testamento. Então, hoje o que nós temos é o profeta do Novo Testamento. Profeta do Novo Testamento, então será resgatado. Os israelitas que aceitarem Jesus começarão a profetizar por todo Israel.